projetar para mim o YouTube da igreja? Pode botar para mim? Eu pediria para você, se você pegar o QR Code com o seu celular nesse instante, assiste, por favor, a última pregação que ficou disponível de Jeremias, quando nós estudamos, capítulo 20. Eu pediria que você, é a primeira parte dessa pregação, caso você não tenha acompanhado, mas eu vou dar um resumão, né? Como o telecurso segundo grau falava, é hora da revisão, né? Então vamos dar um pequeno resumo de tudo o que aconteceu na última semana. Nós sabemos que Jeremias, durante 40 anos, profetizou para o povo de Israel. Foi algo extremamente desafiador para ele, porque tudo que ele dizia, o povo não acreditava. Fazia tudo diferente do que Jeremias dizia para eles. Porque Jeremias dizia coisas difíceis de se ouvir. Está gravando já, filha? Já? Perfeito. Jeremias dizia coisas difíceis para o seu povo. Só que as verdades são coisas difíceis muitas das vezes, mas é a verdade que liberta, amém? Eu creio nisso. Mas o pregador coach daquela época, Pazu, dizia para o povo de Deus apenas aquilo que era agradável ao povo de Deus. Por mais abomináveis que fossem as coisas que o povo de Deus estava fazendo, eles estavam trazendo cultos pagãos para dentro do templo do Senhor, estavam matando crianças, aquela entidade Moloque, pegavam crianças, consagravam para ser mortas em um caldeirão fervendo numa estátua, enquanto batiam tambores para silenciar os gritos das crianças. Era uma abominação que o próprio Deus havia falado. Nem sequer eu pensei numa coisa como essa. Nem o Deus Todo-Poderoso pensou que o povo de Israel poderia ser tão mau para poder criar um ritual tão satânico como aquele. E lidar com verdades difíceis foi algo difícil naquele tempo. E é algo difícil também na realidade da igreja. Mas é a verdade que liberta, é a verdade que sustenta, é a verdade que transforma, é a verdade que cura, amém? É a verdade que restaura, é a verdade que salva. Então, por mais dolorosa que alguma coisa seja, meu amado, você precisa da verdade de Deus na sua vida. Por mais difícil que ela seja, por mais confrontosa, e porque nós não somos bonzinhos. Fala para o seu irmão, você não é bonzinho. Bom é só o Pai que está no céu. E nós precisamos andar em santidade, porque sem santidade a nossa salvação está comprometida. Sem santidade ninguém. É sério. É um assunto, a sua salvação, a sua santidade é algo muito sério. Mas talvez passe pela sua mente. Por que Deus pesou tanto a mão sobre aquele povo? Deus não é bom? Não é gracioso? Não é amor? A verdade é que Deus não quis fazer aquilo com o seu povo. Mas o que eu quero dizer para você hoje, essa manhã, é que Deus quer te ver muito bem. Eu vou te provar isso, segundo a palavra de Deus, que Deus não tem propósito nenhum em te ver mal, Deus não quer te castigar, mas Deus é justo. E esse é o grande desafio de nós como cristãos. Como um Deus justo que Ele precisa exercer a sua justiça. Assim como sem santidade ninguém verá a Deus, eu preciso ser santo. Sem justiça não será possível haver um relacionamento entre nós e o nosso Deus. Então diga para o seu irmão, Deus quer te ver bem. Na última semana o tema foi o perigo da conveniência espiritual. E agora nós vamos ver que apesar do juízo de Deus, o propósito dele é que nós estejamos felizes e satisfeitos. Deus gosta de ser glorificado em nossas vidas. Ele gosta de ver a sua glória manifesta em nossas vidas. Mas Jeremias, mais uma vez, dos 5 atentados que ele sofre ao longo da sua vida, ao ponto de quase ser morto, ele precisa mais uma vez encarar o povo de Deus para a sua quase segunda morte. Mas ele tinha certeza de uma coisa: se eu estou levando a palavra de Deus, Deus é poderoso para me sustentar a mim e a palavra que eu estou levando para esse povo. E ele não teve medo. Vamos ficar de pé? Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 26. E pessoal, sábado que vem tem? Isso, o mês já acabou, acredite você ou não, o mês já acabou. Jeremias capítulo 26, como a leitura é extensa, faremos sentado, marca o dedinho aí.
Jeremias capítulo 26. Jeremias é ameaçado de morte. Nesse momento é o princípio do reinado do rei Jeoaquim. Tá bom? Jeremias capítulo 26. Marca na sua Bíblia, por gentileza. Glória a Deus. E curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos entregar essa palavra nas mãos do Senhor. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante da Tua palavra para nela meditar essa manhã, ó Pai. Pai de amor, não queremos que o Teu juízo caia sobre nossa vida, mas Tu és o Deus justo. Tenha misericórdia de nós e que possamos ter os ouvidos atentos à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Obrigado pela liberdade de culto e pelo acesso que temos à Tua palavra. Em nome de Jesus, você pode se sentar. Não desanima, a leitura é extensa, eu vou ler os versículos ímpares e eu peço por gentileza que os irmãos leiam os versículos pares em Jeremias capítulo 26. Você achou aí? No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Para você entender o contexto histórico, todo mundo vinha das regiões distantes para adorar no templo do Senhor. E naquele momento da história, a coisa estava um pouco mais bagunçada, porque eles estavam misturando cultos a outros ídolos dentro do templo do Senhor. Então, as pessoas vinham de diversas regiões em datas específicas, conforme as festividades do calendário judeu, e eles iam lá. Então, era um local de passagem constante e frequência de muitas pessoas. Versículo 3. Talvez eles ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Como nós não tínhamos mídias sociais, nem banners, outdoors, nem grupo de WhatsApp, o Senhor colocava os seus profetas em pontos estratégicos para que o maior número de pessoas possíveis escutasse a palavra de Deus. Então eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando fazer-lhes por causa da maldade de suas ações. E para ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, que sempre de novo lhes tenho enviado, aos quais até agora vocês não quiseram ouvir. Siló foi um episódio onde mais de 38 mil homens morreram desse povo destruído pelos filisteus, tá legal? Então, só para você entender o que é esse termo que está sendo aplicado. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Eu imagino o desânimo que deveria bater no coração de Jeremias. De novo, lá vou eu, né? Vim fazer só o que Deus mandou eu fazer. Mas ele era um homem valente. Como você ousa profetizar em nome do Senhor, dizendo que esse templo será como Seló, e que essa cidade será destruída e ficará sem moradores? E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram às autoridades e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como vocês ouviram com seus próprios ouvidos. E agora corrijam a sua conduta e as suas ações, e ouçam a voz do Senhor, seu Deus, então o Senhor mudará de ideia a respeito do mal que falou contra vocês. Saibam, porém, que com certeza que, se me matarem, trarão sangue inocente sobre vocês, sobre essa cidade e sobre os seus moradores, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vocês para anunciar-lhes estas palavras.
Também alguns dos anciãos da terra se levantaram e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, de Moresete, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou... Eita, agora é vocês, desculpa. Miqueias... Por acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá mataram Miqueias? Não é fato que Ezequias temeu o Senhor e implorou a favor do Senhor, e o Senhor não mudou de ideia a respeito do mal que tinha falado contra eles? E nós vamos trazer tão grande mal sobre nós mesmos? Quando o rei Joaquim e todos os seus valentes e todas as autoridades ouviram as palavras de Urias, o rei quis matá-lo, mas Urias, ouvindo isso, ficou com medo e fugiu para o Egito. Eles trouxeram Urias do Egito e entregaram ao rei Joaquim, que mandou matá-lo à espada e lançar o cadáver nas sepulturas dos povos simples. Então, você está observando que Jeremias esteve por um fio de se passarem a espada no pescoço dele. Mas tem uma coisa que muito me deixou curioso nesse texto, um pouquinho antes dele, nesse livro de Jeremias. Abre a sua Bíblia em Jeremias 25, verso 8 e 9. Eu acho que vai voltar só uma página só. Jeremias 25, verso 8 e 9. Uma coisa me deixou curioso. Imaginaria que Nabucodonosor seria servo do Senhor em algum momento da história, mas ele se tornou servo do Senhor. Olha que intrigante. Jeremias 25, verso 8 e 9. Você achou aí? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia. O rei pagão vai se tornar servo do Senhor? Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar. E os trarei contra essa terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Glória a Deus. Nunca mais esse povo teve paz. Se você olhar ao longo da história, o povo, até hoje, Israel, por mais tecnologia que tenha, disciplina que tenha, é um povo que sofre ataques pós-guerras, vive nisso. Pai, te entregamos mais uma vez a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Após 5 tentativas de morte, eu creio que Jeremias se manteve firme e forte, levando a palavra de Deus. Importante lembrar que quem escrevia as palavras de Jeremias não era ele, era Baruque. Baruque era o secretário de Jeremias, era ele que escrevia essas palavras. Eu creio que a coisa acontecia e ficava o Baruque de longe escrevendo ali. Ih, rapaz, agora vamos matar ele, hein? Olha, eu acho que de hoje ele não escapa não, hein? Ou vai dar ruim. Eu acho que as minhas anotações se encerram aqui. E The End, né? Eu acho que ele pensou que o The End do filme seria naquele dia. Mas louvado seja Deus, que Deus sustenta os seus. A palavra final na minha vida, na sua vida, é a palavra do Senhor. Mas sabe o que mais me surpreende, me encanta nesse momento? Se o que Jeremias tivesse para falar não fosse algo realmente sustentado pelo poder de Deus, aquele povo não escutaria o que ele tinha para falar. Porque entenda bem, no episódio de Pazur, que nós lemos semana passada em Jeremias capítulo 20, Pazur fez questão de colocar ele numa área de notoriedade do templo, numa área de destaque, para que todos vissem a vergonha de Jeremias. Ele estava preso num tronco, depois de apanhado bastante,
ficou, né, da noite até o dia seguinte. Ele fez o quê? Ele quis fazer dele um objeto de vergonha e de zombaria, para descredibilizar aquilo que Jeremias tinha para dizer para o povo. E mais uma vez, acredite você, mesmo aquele homem tendo sido zombado, todos pararam para escutar o que Jeremias tinha para dizer. Não é algo curioso? Se um homem que foi motivo, né, de zombaria, de vergonha, ele mais uma vez, o povo para escutar o que Jeremias tinha para dizer. E sabe por quê? Porque no fundo, Deus estava ali tentando resgatar aquele povo. Deus estava tocando os corações dele. Eu sei que em algum momento da sua vida, a palavra de Deus, ou a palavra que alguém disse para você, alcançou o seu coração. Teve algum momento na sua vida que você estava distante, triste com a igreja, triste com as pessoas, amargurado com a vida, mas alguma coisa no seu coração fazia você parar e olhar ou ouvir aquilo que estavam te dizendo a respeito das coisas de Deus. Então, o que eu quero dizer para você essa manhã, tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa palavra vence, porque assim como a palavra de Jeremias, ela não foi invalidada por tudo o que os coaches daquela época tentavam fazer, descredibilizando a palavra de Jeremias, agredindo ele, escoteando, apedrejando, fazendo de tudo para descredibilizar aquela palavra. Assim é a Bíblia que está na sua mão hoje. Através dos séculos, o mundo tentou destruir essa palavra a todo custo, mas se essa palavra não tivesse poder, ninguém se importaria com ela. É exatamente por ela ser poderosa que as pessoas tentam a todo custo descredibilizar essa palavra. Volte para mim com o versículo 2 do texto básico que nós estamos lendo. Então nós vamos ver agora que apesar do juízo do Senhor, Deus estava interessado em salvar o seu povo, mesmo eles praticando coisas más, coisas abomináveis. Versículo 2. Assim diz o Senhor: fique no átrio da casa do Senhor e diga ao povo de todas as cidades de Judá que venha adorar o Senhor na casa do Senhor todas as palavras que ordenei que vocês lhes dissessem. E ele fala uma coisa muito séria: não omita nenhuma. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus um dia, eu tenho muito cuidado com esse termo, Deus me falou. Cuidado, tá? Cuidado. Tem que ser, Deus, ele te demonstra as coisas por meio da sua palavra. Deus não manda recadinho especial, não. Ele é muito claro, né? Então, cuidado com isso. Quando uma pessoa fala 10 vezes por dia que Deus falou com ele, para mim era para ter uma auréola na cabeça dele, ele é um anjo com asas lindas e para ser arrebatado. Porque que pessoa maravilhosa. Mas, por meio da sua palavra, Deus nos revela muitas coisas. Isso é verdade. Então, se um dia você abrir sua Bíblia no seu devocional, porque cristão faz devocional todo dia, amém? Amém, amém? Ah, faz, né? E Deus disser para você fazer uma coisa, e você não fizer, você falar uma coisa e não falar, Deus pode exercer juízo sobre você. Então ele fala, não omita nenhuma palavra sequer. Às vezes o grande perigo da nossa geração é querermos ser agradáveis. Ah, eu não quero deixar a pessoa triste. Nenhuma verdade dolorosa, difícil, faz uma pessoa sorrir de uma ponta a outra do rosto. Muitas verdades são às vezes difíceis de você digerir. Versículo 3. Talvez ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então, nós estamos vendo no versículo 3 que havia uma chance, não havia? Deus era bom, Deus não queria trazer o mal sobre eles. Então eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando fazer por causa da maldade das suas ações. Então, agora eu quero fazer uma pegadinha com você. Levante a mão para mim. Quem acha que Deus sabia qual era o fim do povo de Deus? Levanta a mão. Deus sabia qual era o final do povo de Deus? Ué, Deus não é onisciente não, galera? Então eu vou recapitular. Deus sabia qual seria o final do povo de Deus? Quem é que acha que Deus não sabia? O restante não gosta de levantar a mão. Respeito isso aí, amém. Às vezes o irmão está com o desodorante meio vencido, a gente não sabe, ele está preocupado de roubar o irmão do lado, amém. Mas, presta atenção, se Deus sabia qual era o final do seu povo, por que Deus deu uma opção para eles serem salvos? Porque Ele é justo. Deus não poderia justificar o juízo dele sobre o povo de Deus se Ele não desse a eles o direito de
escolha. Essa é a graça, o poder de Deus. Tem muitas pessoas na sua soberba idade que pensam assim, se Deus sabe o final, por que eu vou fazer alguma coisa? Porque é exatamente você trilhar o caminho que vai definir a sua salvação ou a sua destruição. Deus deu o direito de escolha. Deus hoje te dá o direito de escolha. Ah, Israel, se me escutasse, eu de pronto... Ele estava ali, se você me escutasse, porque eu amo vocês, eu quero ver vocês bem, mas Deus nunca vai pegar você pela orelha. Abrindo parênteses aqui, se ele tiver um propósito na sua vida, vai. Jonas está aí para provarmos, inclusive a segunda pregação do diácono Eduardo sobre esse assunto, nos cultos da noite, vai ao ar ao longo da semana. Fica atento ao YouTube da igreja, muito nos abençoou. Então, Deus, por ser justo, Ele precisa, é do caráter de Deus a justiça dEle, faz parte. Então, mesmo sabendo que era um povo apegado aos seus pecados, que faziam aquilo que bem entendiam, Ele levou profeta atrás de profeta. Ele queria ver aquele povo salvo, mesmo sabendo que eles escolheriam o mal. Deus não seria justo se não desse a eles uma chance, mesmo sendo poderoso bastante. Ele deu autonomia ao seu povo. Deus te dá autonomia hoje para fazer o que você quiser da sua vida. Segunda coisa, existe uma diferença entre saber e determinar. A onisciência de Deus sabe de todas as coisas. Vocês mais jovens, caso vocês não saibam, onisciência é uma característica pertencente única e exclusivamente a Deus. Conhecedor absoluto de todas as coisas. É um atributo que só Deus possui, único. E esse é um dos benefícios de servir a Deus, porque Ele é conhecedor daquilo que é bom para mim e para você. Por isso é muita soberba e vaidade do homem querer agir sem afinar seus ouvidos à voz do Senhor. Se eu tenho um Deus que sabe aquilo que é bom para mim, compete a mim afinar meus ouvidos à voz do Senhor e praticar a vontade dEle que é perfeito. Mas mesmo sabendo que você vai fazer besteira, Deus ainda permite que você faça as suas próprias escolhas. Isso é que é o livre-arbítrio. É a base da nossa vida, da nossa fé. Eu vou dar um exemplo do meu cotidiano para vocês. Se eu colocar uma barra de chocolate na minha geladeira, eu sou uma pessoa assim, eu gosto de comer de doses homeopáticas. Quem gosta assim, pega um pedacinho lá e esquece. Mas eu tenho uma pessoa em especial que ela tem um problema compulsivo com chocolate. Certo? Então, o que acontece? Se passarem 3 dias e eu esquecer a barra de chocolate, já viu quando o Thanos estala o dedo e tudo desaparece? Isso aí. Eu gosto muito de energético, às vezes não se deve tomar em excesso, mas uma vez por mês eu cato um energéticozinho, 2 vezes no mês, é errado. Porque eu estou muito cansado às vezes, eu escondo, mas ela também possui um detector e se ela lembrar e ela precisar, não adianta fazer essa briga rolar aqui não. Ela vai catar o energético e quando eu abrir a geladeira, foi arrebatado. O que se passa? Então, eu sei o que a Tayane vai fazer no final. Se eu que sou um ser limitado, sei o que ela vai fazer, você imagina um Deus onisciente, todo-poderoso, a respeito do seu próprio povo? Então, é uma escolha dela. Você, pai e mãe, você ensina as coisas certas para o seu filho. E muitas vezes você sabe que ele vai pegar o que não é para pegar, que ele vai comer o que não é para comer, né? Mas se você, sendo um ser limitado, como nós somos, né? E Deus na sua soberania, Ele nos olha da mesma forma como nós olhamos para os nossos filhos. Ele está ali o tempo todo. Aí às vezes, quem já teve criança querendo botar o dedo na tomada? Existem pais que trabalham aquele aprendizado mais raiz, que a mãe vai proteger, o pai, não, deixa para ele aprender. Aí fica a criança ali. Aí olhando para o pai assim, aí o pai. Aí a criança leva um choque, nunca mais coloca a mão na tomada. Não deveria ser assim. Versículo 4 ao 6, veja.
Diga-lhes o seguinte, assim diz o Senhor: se vocês me derem ouvidos para andarem na minha lei, que pus diante de vocês, e vocês ouvirem as palavras dos meus servos, ele já havia enviado muitos outros profetas antes de Jeremias, o que sempre de novo lhes tem enviado, e aos quais até agora vocês não quiseram ouvir. Então farei com que esse templo, que era a menina dos olhos do povo de Deus, era grande vaidade, era linda, era o mais poderoso daquela época, seja como Siló. Farei dessa cidade maldição para todas as nações da terra. A cidade, Siló, como eu falei, a cidade foi destruída pelos filisteus. Então os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Mesmo tendo sido humilhado, como falamos anteriormente, o povo parou para escutar tudo o que ele estava dizendo. Só para você entender, ele foi colocado naquele episódio de Pazur que ele apanhou semana passada, que a gente colocou aqui, pregou, ele foi colocado na porta de Benjamim, a mais alta. Lá, porque o povo ia lá e todo mundo vendo ele, né, na porta superior da entrada do pátio do templo. Então todo mundo via, lá, ele que fica falando mal contra a gente. Mas por algum motivo, o povo continuou. Olha que é muito interessante que eles colocaram em fileira. Eles estavam ali, os profetas, estava todo mundo lá, nas autoridades, todo mundo parou, o povo parou e escutou. E aí agora que me vem uma coisa que nós falamos. Entra Nabucodonosor no circuito para se tornar servo de quem? De Deus. E agora a coisa vai ficar complicada para o povo de Deus. Ainda não é o dia da destruição deles, mas está chegando. Então, Nabucodonosor passa a se tornar um instrumento de juízo sobre o povo de Deus. E nos versículos nós lemos, no Jeremias 25, verso 8 e 9, não precisa abrir a sua Bíblia não, eu leio para você: eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Olha como Deus é poderoso, ele pode pegar quem ele quiser para exercer juízo sobre o seu povo. E veja como Deus exerce juízo nesse presente século. Veja você o sofrimento que nos cerca. Você talvez tenha se acostumado com a loucura do nosso estado, da nossa nação. Mas não é normal você escutar metralhadora às 8 horas da noite, você na sua casa. Ontem, na comunidade próxima onde eu moro, eu fiquei vendo metralhadora. Pessoas passando necessidade, pessoas sendo mortas, pessoas sofrendo violência. A humanidade ao redor do mundo que foge de Deus é acometida de doenças, violência, guerras, mortes, perseguições. O povo é explorado e tratado mal. Quem soube de uma empresa chinesa que estava chicoteando os funcionários? É verdade. O seu governo está fazendo acordos com o governo da China. E o gerente da China olhou o brasileiro porque o chinês trabalha muito, todo mundo sabe, eles não têm nem final de semana, né? Então, chicoteou um brasileiro. E a mídia não fala? Não pode falar, porque a China, ela também manda dinheiro para alguma das emissoras do Brasil. E aí? O povo tem sofrido, tem sido judiado, porque o povo de Deus, muitas das vezes, criou altares na sua vida. E Deus permite que o juízo caia sobre o mundo, sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, que faz rituais satânicos em Copacabana, rituais tão pesados que a própria emissora é obrigada a cortar o áudio. De tão pesada que foi aquela transmissão. Nós podemos observar isso todos os dias. E eu quero fazer algumas aplicações antes de encerrarmos a pregação, para que nós venhamos no nosso dia a dia a observar o perigo de nós construirmos altares em nossa vida, assim como o povo de Deus fez, altares de heresia, altares de paganismo, altares de idolatria, que tiravam totalmente tudo aquilo que Deus ensina. E Deus hoje nos ensina por meio da sua palavra: só o Senhor é Deus, só o Senhor adorarás, somente a Ele dará culto. É isso que a palavra nos ensina. Então, o que eu quero ao longo dessa mensagem, e ao longo do que aconteceu ao longo da semana passada, é você não sair por aquela porta apedrejando essa mensagem. Eu disse isso semana passada. Você tem direito de sair por aquela porta e apedrejar essa mensagem, assim como faziam com Jeremias.
Você pode jogar ele numa cisterna. Vai acontecer isso posteriormente com Jeremias também. Você pode jogar essa pregação na cisterna do seu coração. Você pode apedrejar ela por sair por aquela porta. Mas o que eu vejo muitas das vezes, as pessoas que praticam isso, é o sofrimento e as perdas constantes em suas vidas. Porque Deus emite juízo sobre o seu povo. Conheço pessoas no nosso meio que não conseguem, homens e mulheres, que não se estabilizam em emprego nenhum. São boas pessoas, bons profissionais. Eu oro por ela, eu oro por todos vocês. Eu amo, pergunta para o seu irmão, você ora pelo pastor? Eu estou sempre orando por você. Você não está por mim, você perde a oportunidade de ser abençoado. Mas o que eu observo é que Deus manda empregadores maus. Deus pode enviar empregadores maus, assim como enviou o rei Nabucodonosor. Deus pode mandar o Nabucodonosor para ser seu chefe de setor e fazer da sua vida, não vou usar a palavra, mas um caos. Fazer da sua vida algo muito difícil. Mas o que eu observo na vida dessas pessoas é que elas fazem o que elas... Pessoas que beberam de fontes melhores que a minha. Beberam da fonte do pastor Francisco. Homem de Deus, quem concorda com isso, diga amém. Amém. Né? Mas no final a escolha é... Conheço pessoas com problemas financeiros, tendo prejuízos severos na sua vida, perdendo. Deus pode mandar caloteiros, Deus pode mandar pessoas más para lhe causar prejuízo na sua vida. Deus pode mandar um Nabucodonosor para te dar uma volta, um golpe de pix. Por isso que nós temos que consagrar a nossa vida a quem? A Deus. Pessoas passam por sérios problemas no casamento, porque eles tentam prender o marido e esposa por meio de estratégia. Aí vai o Nabucodonosor aí, mandar uma filha de Jezabel para você, para poder perturbar e tirar a paz do seu marido. Meu amado, quem vai prender seu marido e a sua esposa em casa é o poder de Deus, não é você. Nesse mundo mal, se eu achar que a minha beleza, que a minha estética, eu não sou muito bonito. Eu conquistei a minha esposa com muito esforço, mas a minha confiança do sustento do meu casamento é Deus. Não a minha estratégia, nem minha capacidade de cativar a minha esposa, porque eu sou limitado. Pessoas enfermas, pessoas passando por lutas, por serem indiferentes à obra do Senhor, fazendo aquilo que bem entende. Eu quero convidar você essa manhã a sair do cativeiro da Babilônia, porque os prazeres desse mundo, os amores, as coisas desse mundo, estão tomando tanto as pessoas dos altares das igrejas, de dentro das igrejas. São tantos altares que estão surgindo na vida das pessoas, mas o Espírito Santo é igual Jeremias no seu ouvido essa manhã. Eu posso te dar uma alegria que não é de coisas. Eu posso te dar uma alegria que não são pessoas. Eu posso te dar uma alegria que é eterna. É isso que ele fala para você. Existe uma opressão causada pelas coisas desse mundo, porque o mundo está cobrando de nós performance. O mundo está te cobrando coisas, o mundo está te sugando que você tem. Fala para o seu irmão, você não tem nada. Você tem que fazer o que Deus disser que você tem que fazer na sua vida. Então, nós temos que encontrar descanso. Nós estamos cansados. Quem está cansado, dá um amém aí. Amém. O mundo está te cansando. Me dá o seu celular, por favor. Rapidinho. Sempre esqueço meu celular dentro do gabinete. Eu não consigo usar como exemplo. Isso está te cansando. Isso dá notícia ruim 24 horas por dia. Tem um monte de joguinho e está você ali o dia todo. Chega o final do dia, que dor de cabeça, estou estressado, cansado. Isso está te cansando, a TV está te cansando, a violência está te cansando, o teu trabalho está te cansando, seus filhos estão te cansando, seu casamento está te cansando. Você está cansado, você está exausto. E o único lugar que você encontra descanso é nos braços do Senhor. Deus disse para aquele povo, arrazoemo-nos. Ele queria, provai e vede, eu sou Deus. Deus está dizendo para você também, provai e vede, eu tenho descanso para a sua alma. Mas se o seu coração ficar cheio das coisas, cheio de poste ídolos, de pessoas e das coisas desse mundo, não haverá espaço para o agir de Deus na sua vida. E se Deus achar necessário, Ele vai executar o juízo dele sobre a sua vida. Pois Deus é justo. Se Deus escutar uma oração de um injusto, Ele pode se irar. Ele pode vir se aborrecer.
E às vezes, quando você pedir uma coisa para Ele, o que você vai receber vai ser algo que você não queria receber. Porque de Deus não se zomba. Não é para trazer medo ao seu coração. Eu não quero isso. Eu quero que você olhe para a parte do texto onde ele falou: se eles mudarem de ideia a respeito de seus maus caminhos, eu vou estar com eles. É isso que Deus está te dizendo essa manhã. Que se você mudar de ideia a respeito desse seu apego excessivo às coisas desse mundo, não estou chamando ninguém de pecador aqui, nada. Examine esse homem. Não é isso que eu estou falando. Mas às vezes, Deus não está sendo altado, não tendo altar no seu coração. E se Deus não tiver um altar no seu coração, Ele pode emitir juízo sobre a sua vida. Então, às vezes, as lutas, as adversidades que você está enfrentando, é um alerta de Deus. Olha, eu estou aqui. Vamos se acertar, vamos fazer as pazes. Se vocês se acertarem comigo, ele diz a palavra de Deus: eu volto atrás no que eu disse, eu volto atrás no meu juízo, e vou dar para vocês descanso e paz. Curva essa cabeça e feche seus olhos.